consentimento de todo mundo. Então, vamos lá. Então, gente, nossa última entrevista do plano que eu fiz para essa disciplina de Estudos Literários 3, da UFSC, das graduações em Letras Estrangeiras. A gente tem o pessoal do italiano, o pessoal do inglês. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com uma professora de quem eu gosto demais, que é a professora doutora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa. A Tereza Virgínia possui graduação em português grego pela UFMG, onde ela também fez o seu mestrado, e o doutorado ela fez na Unesp, sob orientação de Alceu Dias Lima e Maria Helena da Rocha Pereira. Ela realizou pós-doutorado, na USP, como pesquisa sobre o drama satírico grego, e também, em 2011, ela fez um estágio de aperfeiçoamento em teoria da tradução conosco na UFSC, com a Andrea Guerini, da PEGET. Ela é professora titular da UFMG, então ela voltou para casa, uma coisa muito gostosa. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, coordenadora do Grupo de Tradução de Teatro, pesquisadora do NEAN, que é o Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da FALE, junto com a FAFISH, que é a Faculdade de Ciências Humanas. A FALE é só letras, tá, gente? É porque as nossas organizações são diferentes. Então, ela tem bastante essa coisa da interdisciplinaridade, isso é bem legal. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em tragédia grega, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro antigo, tradução, épica grega, drama satírico, mitologia, estudo do riso na antiguidade, literatura clássica e outras literaturas, tradição e renovação no teatro antigo e tradição clássica na literatura brasileira. Ela participou da elaboração do dicionário grego-português e desenvolve trabalhos também nas áreas de teoria da tradução, lexicografia, semântica, análise do discurso. Em termos das traduções, muitas que ela fez, vou ressaltar algumas. Ela traduziu com comentários, verso a verso, os Iquineutas de Sófocles, pela editora UFMG 2012. Ela produziu em coautoria a tradução por imagens da Ilíada de Homero e também da Odisseia, né? Mais para frente, está aqui. Que eu também tenho aqui em casa. Infelizmente, não tive como compartilhar com o pessoal esse semestre, Tereza, porque ficou na minha sala, lá na UFSC, e a sala da gente está trancada. Então, eu sempre trago a história em quadrinhos de vocês, porque é realmente maravilhosa para poder compartilhar com os alunos. Então, teve também a Ilíada primeiro, depois eles fizeram também a Odisseia. Ela é diretora de tradução da Trupersa, que é a trupe de tradução do teatro antigo, e coorganizadora do livro Pescando Imagens com Rede Textual, HQ, como tradução, que eu também tenho, e do livro Ensaios sobre Mário de Carvalho, e do livro Violência e Transgressão, Uma Trajetória da Humanidade. É feita no período do pós-doutorado dela em Coimbra, pelo que eu estou vendo aqui. Tá bom? Então, gente, não, mentira. Em Coimbra foi o sanduíche, né? Desculpa. Então, um currículo extensíssimo, uma professora maravilhosa que a gente tem aqui para encerrar o nosso programa, muito, muito alegre de te receber aqui para a gente poder falar de grego. Falar de grego. Deixa eu aumentar minha tela aqui grande para a gente. Me digam se tá bem agora, só um minutinho. Uai, por que não tá indo agora? Só porque eu falei, parou de ir. Deixa eu fazer de novo, só um minutinho. Uma janela, essa janela, e agora, tela cheia. Agora foi? Para mim tá. Tá em tela cheia, tá bom? Não, para mim não tá em tela cheia não, mas para mim tá bom. Uai, gente, por que não tá indo esse trem? Tá dividido ao meio.
Uai, gente. Não. Então, deixa eu tentar de novo. Não, mas é porque tem muita imagem bonita, gente. Eu quero que seja a tela inteira. Essa daqui mesmo. Acho que eu vou acabar fazendo assim. Pronto. E aí, slideshow, play from start. Vê se deu. Agora ficou de tela inteira? Agora ficou de tela inteira. Perfeito. Então, joia. Né? Então, tá bom. Eu vou agradecer, então, de praxe e de coração, né? É bom a gente ver as pessoas nesse tempo de pandemia, né? E conversar com as pessoas, a gente fica muito isolado, né? E agradecer também a vocês que estão aí, vão me aturar aí por 1 hora mais ou menos, né? Falando no ouvido de vocês de um assunto que não é o assunto ordinário de vocês. Isso é meio complicado, né? Eu tinha proposto para Maria Rita de falar sobre a Safo e sobre o Édipo, que é meu último trabalho mais recente que eu fiz por causa da pandemia, trabalho curto e tal, mas acabou que a Safo eu acho que vai nos ocupar o tempo todo. Se for o caso de falar do Édipo, eu também gostaria de falar, pensar um pouquinho no Édipo, mas não necessariamente. Eu acho que a Safo já toma conta da gente, né? Eu, eu devo dizer para vocês que eu não sou uma pessoa especialista em Safo. Né? Safo entrou na minha vida por causa de uma palavrinha só. Vocês vão ver que eu discuto uma palavrinha só e eu acho que a tradução dessa palavrinha comprometeu o poema de Safo por séculos. Séculos. Foi uma coisa assim que me tocou desde que eu era estudante. Eu fiz o mestrado sobre cores no Homero, né? Trabalhei com a cor do mar, o Homero chama o mar de vinho, o mar vinho. Eu trabalhei com essa cor e passou essa cor também que eu vou comentar com vocês agora, que é traduzido no poema por verde. Né? Eu gostei do título que a Rita deu para mim, para essa fala hoje, porque como traduzir os clássicos. Né? É claro que por que traduzir os clássicos, para mim é muito óbvio, mas as pessoas só vão entender o porquê depois que lerem os clássicos. Antes disso, não dá para explicar o porquê. Não adianta eu falar que grandes poetas reproduziram os clássicos e que os clássicos fundamentam, aquela coisa toda, né? Que todo mundo fala, não adianta. Para a gente gostar, valorizar, a gente tem que conhecer. Se não conhece, não valoriza, né? O problema que eu acho que antecede o porquê é o como traduzir os clássicos. Aí sim, é o como. Eu coloquei aí um link aí embaixo nesse slide que leva vocês a uma música que vocês nunca devem ter ouvido na vida, né? Essa música, nós não vamos aguentar ouvir ela toda, porque não é a dicção da nossa geração, mas nós vamos ouvir um pedacinho, se vocês tolerarem, mas uma canção de fossa, ali dos anos de 80, 70, que não tem nada a ver, né? Vamos ouvir um pedacinho? A Maria Rita pode até antecipar a introdução, porque tem aquelas orquestras, aquelas coisas, mas é só um versinho que eu quero inicial. Aí eu acho que tá bom.
Não está dando para ouvir, mas se não der para ouvir, também não faz falta. Não está dando. Sem Às vezes problema. acontece isso, então vou fazer o seguinte, eu postei o link sem aqui pro problema. pessoal, mas eles, eu acho que todo mundo... Isso, se quiserem, depois ou a gente pode dar um minutinho para eles clicarem e ouvirem, você que sabe. Não precisa. Não precisa. Se eu sei que essa juventude não vai ter paciência de não passar do primeiro verso. Mas a canção me toca no sentido de que é brega, é antiga, e é uma lamentação, como se o Homero, se a Medeia, se o Édipo estivesse dizendo para vocês, você passa por mim, não olha como coisa que eu fosse ninguém, né? É claro que a gente imaginar um clássico cantando para a gente uma coisa é meio esdrúxulo, meio grotesco, mas é isso que acontece na situação. Né? Eu sei disso porque os meus alunos de teatro, quando a gente pega para ler uma peça de teatro, a peça de teatro é muito curta. Você gasta 2 horas para ler uma peça de teatro. E meus alunos de teatro que gostam de teatro não leem as peças que eu recomendo. Ah, professor, é muito chato, é muito arrastado, né? Esse problema não é o problema dos clássicos, é o problema da tradução, né? De lembrar sempre que a literatura grega, particularmente, que é a literatura com a qual eu trabalho, o grego que está escrito é o grego que era falado na rua. Não havia esse fosso que nós temos na língua portuguesa, que é uma língua para falar, outra língua para escrever. Então, a comunicação era imediata, era fluida, era tranquilo, não havia essa coisa da tragédia, falar, Édipo, estás aqui com a vossa mãe, essa coisa toda, que também acontece em Shakespeare. Eu acredito que fica mais próximo de vocês, e em Molière, alguma coisa. O que acontece com esse tipo de coisa? Os atores, por exemplo, falando do teatro, os atores nunca pegam o texto original. Eles reescrevem a peça, todo mundo gosta, e encenam um texto que não é. Eu acho que isso é um problema dos tradutores. Eu queria, então, pensar no segundo slide. Então, o peso da tradição, né? O que é você ter que traduzir um texto corretamente? Não poder mudar o texto e aí a tradução passa a ser o original. Então, quando você pensa assim em Homero, você vai sempre lembrar do Homero que você leu traduzido do seu original, porque você não tem acesso ao original normalmente. Né? Isso, sobretudo, numa área como a área de estudos clássicos, né? Que tem uma preocupação com a filologia do século XIX. E aí, nas aulas de filologia, a gente fica discutindo o sexo dos anjos. Né? Nossa, mas você não pode mudar essa palavra, senão você vai mudar o texto. Né? E aí o aluno é execrado, é condenado, porque ele, vamos dizer, errou a tradução, né? Como se houvesse erro semântico de fazer uma releitura. Né? Como eu gosto de ser iconoclasta, a vida toda eu gostei de ser iconoclasta, sobretudo com leituras padrão. E como eu tenho ojeriza de ser uma pesquisadora diluída na massa, né? Desde o início da minha vida acadêmica, eu nunca consegui entrar no ritmo e na massa acadêmica. Eu sempre gostava de fazer as coisas
diferentes. E aí, com isso, as pessoas sempre falavam, não, Virgínia é muito estranha, é muito, assim, ela não segue a corrente teórica do fulano, não segue a corrente teórica do ciclano, mas eu sempre vi a tradição como uma coisa leve. Nesse período de pandemia, eu assisti uma conferência pela internet do Companhão, que me deixou encantada. Essa conferência, ela está na bibliografia do Édipo, foi o texto que eu escrevi, né? Que ele comenta como as pessoas que estudam literatura, elas estudam a tradição. Então, ou elas se deixam sufocar pela tradição, ou elas aprendem a ter uma sutileza de inovação na tradição que passa a ser arte. Eu recomendo a todos que quiserem ver a conferência do Companhão, é muito boa, e ele vai ficando, porque ele parte da crítica de que a produtividade na área de ciências humanas é diferente, e que é esdrúxulo, no mínimo ridículo, pedir inovação na área das letras. É um problema que nós lidamos diretamente na faculdade o tempo todo, na universidade o tempo todo, né? Inovação tecnológica, né? Com Homero, eu acho meio complicado pensar. Vamos passar para o outro slide, por favor. Então, como é que nós vamos vivificar um clássico estando na tradição, agindo com respeito, com amizade, né? É claro que todos os autores que nós trabalhamos com eles são nossos amantes. Como é que a gente não vai trair esses amantes? Eu não estou falando de trair o texto, eu estou falando de trair o autor, né? Com uma obra inteira, né? Bom, eu vou explicar o que eu chamo de vivificar, né? Eu pratiquei ikebana muito tempo na vida, e o vivificar tem alguma coisa de ikebana também aí dentro dessa hipótese aí que eu coloquei para vocês. O Steiner também fala isso, como vivificar um texto para ele parecer inaugural, né? Como é que nós vamos fazer esse texto se tornar inaugural sem sair da leitura tradicional do texto, que significa a própria existência do texto. Abrir mão da tradição é problemático porque o texto é todas as leituras que se fizeram dele. Ele é a leitura primeira, as leituras subsequentes na própria língua, as leituras traduzidas em seus tempos e geografias diferentes. Isso é um texto. Então, como que nós não vamos trair esse contexto que eu estou chamando de texto, que é toda a camada temporal, geográfica e cultural de todas as culturas que o receberam? Né? Passar mais um? E aí, nós pensamos assim, para traduzir o texto inaugural, nesse sentido que eu chamo, é o texto que não perdeu a poesia. Né? Ele não perdeu a poesia. Se a poesia voou, você acabou olhando a poesia voando. Você vê a poesia que não foi traduzida, né, no texto. Ou você vê a poesia que foi embalsamada, ou que foi inumada, ou que foi guardada dentro de uma cripta. Essa ideia de que a poesia não se perde na tradução vai ao contrário, né, da ideia tradicional, de que o que se perde na tradução é a poesia, né? Mas ela está apoiada numa fala do Bizarre para o Guimarães Rosa, que talvez fosse interessante se a
a Maria Rita pudesse ler essa fala para mudar de voz, para não ficar cansativo. Pode ser? Peraí que eu só tinha desligado meu microfone aqui por causa do som. Deixa eu voltar para o texto, só um minutinho. E depois, na hora de ler os poemas em outras línguas, eu vou pedir vocês para lerem, alguém da plateia também para ler, porque aí fica mais gostoso, se eu não ficar falando no ouvido de vocês, fica cansativo. Vai ser ótimo, porque a gente tem gente do francês, a gente tem gente do alemão, a gente tem gente do italiano, vai dar bom. Que bom, que bom. Eu só não tenho aí um exemplar do alemão, que eu tive medo de colocar um exemplar do alemão, porque eu não sei nada do alemão. Eu também não sei. Mas aí, tudo bem. Vamos lá. Há uma velha lenda romana a respeito do sepulcro do herói Virgiliano Palante. Penso que você a conheça, mas em todo caso, aqui vai, depressa e desenfeitada. Passam os séculos e do sepulcro se perde toda notícia. Roma torna-se capital do império, decai, o Palatino volta a ser lugar de pastores. E um dia, 2 pastores, removendo uma laje, descobrem uma gruta. Na gruta, arde uma tocha iluminando o corpo intacto de um guerreiro coberto de armas obsoletas. O que mais intriga os pastores é a tocha ardendo. Então, um dos pastores pega a tocha e procura apagá-la. Sacode-a no vento, nada. Esfrega-a no chão, nada. Mergulha na água de um riachinho, nada. A tocha continua ardendo. Então, volta a colocá-la na cabeceira do herói. E novamente fecha a gruta com a laje. Na gruta, que até hoje não foi localizada, a tocha ainda arde. Não é uma lenda linda que fala da vitalidade do mito e da poesia? Eu também acho isso bonito, eu gosto dessa fala do Bizarro, né? Porque o que a gente fica se perguntando é por que textos traduzidos com um viés ideológico pesado, como são, por exemplo, os clássicos, né? O viés de que nós somos os melhores, nós somos os mais eruditos, nós precisamos ser preservados. Quer dizer, o viés de quem diz assim, nós estamos acima de todos, isso é um viés péssimo para se ler um texto. Como que esses textos continuam sendo lidos? Quase sempre em tradução, né? Então, isso é muito impressionante. E como é que o poema de Safo que nós vamos comentar continua sendo lido, sobretudo por mulheres, né? A tradição de tradução do poema massacrou o feminino no poema. Vocês vão ver, a gente vai comentando aos poucos, o que é que fez, e o poema continua palpitando. No momento em que eu troquei uma palavrinha do poema, eu não sou boa tradutora de lírica, mas se você troca, parece que abre o caminho para outras traduções melhorarem a coisa, abre uma porta de uma leitura, assim, contemporânea, fresca, é uma leitura mais democrática do poema, porque o poema sempre foi traduzido de uma forma muito tirânica, dando preferência, às vezes, e é gozado, porque o poema é da preferência do grupo LGBT, que mais, sei lá o quê, né? Mas ele, da forma como ele é traduzido, ele é muito opressor para o sexo. E as pessoas continuam lendo, gostando e difundindo e repartindo, né? Depois a gente pode conversar mais sobre esse comentário do Bizarro com o Guimarães Rosa, né? E a gente segue em frente. Então, a tradução poética, ela se perde, mas ela permanece na delicadeza dos passos que o tradutor dá, né? De alguma forma. Então, se você recupera e traduz uma palavra no seu texto de forma
com uma sensibilidade diferente, você faz o texto nascer de novo. Então, eu acho que é um alento para nós, tradutores, pensar que basta uma palavra, você não precisa contribuir para um texto secular, com o texto todo, se você acha a palavra certa, ali o texto vai ter uma vida longa, porque ele vai despertar novas e novas traduções. Para frente. Então, agora, a palavra que eu quero traduzir, o slide desformatou aí um pouco, é a palavra, então, uma palavra me levou a traduzir safo. A palavra é clorotera. Clorotera. Clorotera é a mesma palavra que vai chegar no português como clorofila. Só que aí é um comparativo, mais que. Eu fico mais clorotera que, né? Mais clorós que. Eu fico mais clorós que a erva. Ela fala isso, né? E todos os tradutores, nós vamos ver, vão traduzir. Desculpem aí os aviões, eu moro perto do aeroporto, e aí os aviões estão interferindo. Muito obrigada, pode ser, por favor. Né? Então, os tradutores incidem na tradução dessa palavra, clorotera, vocês estão vendo essa palavra aí, num verdinho aí, que eu tentei sublinhar aí, para vocês identificarem onde que está, e nós vamos ouvir o texto em grego. Vocês vão ouvir uma ex-doutoranda minha que gravou para nós o texto. A gravação que ela fez não é o texto Voit, é um outro editor, tem umas pequenas diferenças. Mas ficou o texto Voit. Por que eu escolhi essa edição desse texto? Em primeiro lugar, porque é uma edição de uma mulher. Foi uma mulher que editou esse texto dessa forma. Né? A minha aluna traduziu, vai ler para vocês o texto por uma edição de um homem. Isso muda tudo, gente. O texto grego que chega nos papiros não tem vírgulas, não tem espaço entre as palavras, não tem versos, são todas letras maiúsculas, não tem acentos, né? Então, já na edição do texto grego, já há toda uma tradução do que o texto grego poderia significar. Então, a gente podia ouvir esse texto, o texto em grego, se for preciso, depois alguém coloca uma mensagem, se quiser ouvir de novo, a Rita bota para ouvir de novo. Vamos ver se vai dar certo. Espero que Vamos dê. ver. Não. Não deu? Ixi. Não deu. Deixa eu pensar. Tentar aqui no meu também, tentar colocar no meu. Se não tentar, eu leio, mas ela lê muito bonito. Ela é casada com um grego, e ela tem um grego muito bonito. Vamos ver se assim dá. Tá, eu tirei aqui do meu microfone. Vocês estão ouvindo agora? Opa! Deu ou não deu? Não escutei, desculpa. Deu? 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 Então vou de novo. Desculpa, gente. Agora vai ser... Ah! Socorro! Vamos lá. Φάγεται moikenos ίσως θέρισιν. Εμενών ερωτησενάντιος το εισδάνει, καί πλάσιον αντιφωνήσας υπακούει, καί γελάισας ημέρωεν. Το με μαν καρδίαν εν στέθεσιν επτόησεν, ως γαρεσίδο βρόχε, ως με φωνάισου δένετέικη, αλλά άκαν μεν γλώσσα έαγε, Leptun datika kroipiri padedromekin, o patesi dudenorem, epihombei sidakoi, ekademidros psichroskakeitai, tromos de paisa nagri, clorotera de puiasemi,
Tifnaken do ligo pideus fainomai. Alapantol matonepei, caipeneta. É só uma pequena amostra para vocês ouvirem, e alguns de vocês devem ter percebido a importância da palavra clorotera, né? Vocês devem ter ouvido essa palavra, ela é tão colocada legal no poema, que, mesmo que você não saiba grego, você ouve o broxe e o clorotera, né? Ela é realmente uma palavra especial, e vamos ver como é que a tradição leu esse poema. Esse poema a descrição de um orgasmo feminino, né? Estou adiantando para vocês aí o que é o conteúdo do poema, né? Então, a Safo está descrevendo, quer dizer, eu li como um orgasmo feminino. Por quê? Porque, de repente, foi um olhar feminino que pensou o que se dizia da Safo. Quem é Safo? Então, vamos começar por aí. Safo, bem-nascida, aristocrata, instruída, sabia ler e escrever, e não só, era poeta. 2. Safo, casada, mãe de uma menina, né? Com 3 irmãos, né? Ela sabia muito bem o que era conviver com os irmãos, né? Sabia conviver na intimidade com um homem e tinha uma escola de mulheres. Bom, nós estamos falando de Grécia, os gregos na escola ensinavam tudo, inclusive a amar. Então, da mesma forma que Sócrates ensinava seus alunos a amar, a Safo ensinava suas alunas a amar. Se era lésbica ou não, como é a grande discussão em torno do nome de Safo, não interessa. Eu digo para os meus alunos que carne bastou juntar, dá desejo. A questão de você escolher X ou Y é uma questão, em primeiro lugar, não é uma questão só biológica, não. É biológica, mas não só. Porque tem todo um entorno em volta da sua escolha, né? Agora, a tradição que vai traduzir a Safo vai cercear tudo isso. Vai cercear toda a hipótese de uma mulher poder olhar alguém fazendo carícias e sentir desejo. Isso é que me incomodava. Porque eu pensava assim, por que só o homem pode praticar o olhar, né? O ver o sexo e gostar daquilo e se estimular com aquilo, e a mulher não, né? E veja, vocês não me conhecem, mas eu sou uma menina caretíssima. De colégio de freira, adoro todas essas coisas de religião, mas eu sei avaliar o meu desejo. Eu convivo com o meu desejo. Eu convivo com a minha parte feminina que deseja. Então, foi por isso que eu comecei a pensar nisso. Vamos ver o slide seguinte, então, para a gente poder... Para eu não perder o rumo, senão começa a falar da vida particular e isso é horrível. Né? A gente pode pedir para alguém do italiano que quiser. Por favor, gente. Por favor. Se alguém quiser ler o italiano, e se alguém quiser comentar, eu não sei italiano, eu posso comentar assim muito superficialmente, mas eu queria que vocês tivessem, eu marquei nos textos todos a palavra clorotera, como ela aparece, né? E aí eu vou comentando com vocês, aos poucos, o que é que essa palavra
envolve. Em primeiro lugar, antes mesmo de começar a ler, uma das correntes é que a Safo, vendo namorar uma de suas alunas, né, com um rapaz, ela fica verde de ciúme. Né? Fica verde de ciúme, não aguenta e começa a ter uma crise histérica, porque ela está vendo a sua parceira com um outro homem. E aí as pessoas acham muito natural falar isso de uma mulher. Né? O que é o ciúme? Se não, mostrar toda a fragilidade de uma pessoa que acha que não está segura do seu grande amor. Então, isso, para mim, é muito pejorativo, pensar numa crise de ciúme. Eu li na internet um texto de um pesquisador, até renomado pesquisador, provando que o poema tem as etapas da síndrome do pânico. Então, ela só não tinha ciúme, como ela entrou com uma crise de pânico de pensar que ia perder o parceiro. E aí eu fico pensando, nossa, uma pessoa que tinha uma escola, essa menina era a última Coca-Cola do deserto. E a gente sabe que amor é uma coisa e sexo é outra. Então, sexo você faz com parceiros diferentes, se quiser. Amar é mais difícil você amar aquilo que você não conhece. À medida que você conhece, você vai se envolvendo, né? Então, a gente podia ver as traduções italianas, né? Alguém podia ler as duas traduções, e eu marquei aí o verde, para vocês verem quanto de preconceito ou de rebaixamento do feminino existem nas traduções. Primeiro, a tradução, o texto grego começa com uma palavrinha phainomai. Phainomai significa, é a mesma raiz a mesma raiz da palavra fenômeno, a mesma raiz da palavra fantasia, a mesma raiz da palavra falar. Em grego é femi, né? Phainomai significa brilha. Parece, surge, e surge de uma maneira maravilhosa. Né? Então, surge, para mim, um homem surge como um Deus, e aí todos os homens vão traduzir o texto de Safo, pensando que o homem é um Deus. Os homens já pensam que eles são deuses, naturalmente. Quando eles vão traduzir, então, eles dizem, nossa, ela viu um homem maravilhoso e se encantou com aquele homem. Ou morreu de ciúme com aquele homem. Na minha hipótese, na tradução que eu vou defender aqui, é que ela se encantou com aquele homem, se encantou com aquela mulher e queria estar no meio dos dois. É a minha opinião, dos dois. Ela não está escolhendo nem por um, nem por outro. Então, vamos ver o italiano. Quem puder ler, quem quiser ler, seria bom. Pessoal? Vou chamar a Luísa. Luísa, lê para nós. Certo. Pronto, deixa eu voltar no texto. Posso começar? Por favor. Sembra a me simile agli dei quell'uomo che di fronte a te siede ed ha preso il dolce tuo parlare ascolta. E il riso amabile, proprio questo a me il cuore nel petto fa balanzare. Se ti vedo subito non so più nulla dire, ma la lingua si spezza sottile.
presto sotto le pelle corre un fuoco. Con gli occhi niente più vedo, rombano le orecchie. Sopra me si versa sudore, un tremito tutta mi assale, più verde dell'erba. Divento e dal morire poco lontana si sembro, ma tutto si può sopportare. Obrigada. Leggo quell'altro anche? Posso ler o outro também? Virginia? Por favor. Eu só queria dizer para vocês que o poema é interrompido porque o papiro rasgou. Ah, sim. O Allora, poema continuava. Mas pode ler o outro também. E se vocês quiserem comentar, eu vou comentar muito pouca coisa do italiano. Mas é só para mostrar para vocês que em todas as culturas existe, em primeiro lugar, esse homem que parece um deus, que parece mais do que tudo maravilhoso, que detona nela, o que detona nela o desejo é a gargalhada da menina quando esse homem fala no ouvido dela. Não é? E aí ela solta uma gargalhada, né? E com certeza ela mexe o corpo e faz aquela risada, e aí a Safo começa, desculpe, a Safo começa todo o corpo dela, ela começa o coração bater, né? Começa a suar, a língua não começa a falar, porque ela podia interromper os dois, mas ela não começa, e essa coisa de interromper, imagino, defendendo que não é um ciúme, ela, se fosse um ciúme, ela, imediatamente, ela ia interromper os dois e separar os dois. Existe todo um gozo naquela ela sua, né? E aí, o tradutor vai dizer, eu fico mais verde do que a erva. Eu não sei se quando a gente está sentindo desejo, a gente fica verde. A gente pode ficar verde de raiva, verde de ciúme, verde de falta de ar, alguma coisa. Mas o coração batendo, ela deve estar sentindo muito ar também. Vamos ver a segunda leitura do italiano. Franco Ferrari. mi sembra appare lei di quell'uomo che siede di frente. A te è vicino, ascolta, te che dolcemente parli e ride, sorriso che suscita desiderio. Questa visione vera. Mente mi ha turbato il cuore nel petto. Appena ti guardo, un breve intente, nulla mi è più possibile dire, ma la lingua mi si spezza e subito un fuoco sottile mi cuore sotto la pelle e con gli occhi nulla vedo e rombano le orecchie. E su me sudore si spande e un tremito mi afferra tutta. E sono più verde dell'erba e poco lontana da morte. Sembro a me stessa, ma tutto si può sopportare perché... Isso. Então, esse aí, então ela quase morre de verde, né? Com um problema de fígado. Vamos lá, passar para frente. Né? Vocês vão observar que as traduções masculinas, eu coloquei dos homens, masculinos não, mas dos homens, eu coloquei sem imagem. É uma mulher que traduz esse... eu esqueci de dizer, o nome da menina que leu o grego é Marina Perlucci, né? Eu esqueci de colocar nesse PowerPoint. Então, vamos ver. Essa tradução é de uma mulher contemporânea, é uma mulher muito bacana, mas o que é apavorante é como nós, mulheres, reproduzimos o discurso masculino, a interpretação masculina.
e a postura masculina, né? Não sei se por peso da tradição, ou se por condicionamento, como que a gente não rompe laços e a gente vai repetindo esse tipo de situação. Se alguém puder ler, seria bom. Um inglês bem bonito. Quem quer ler, gente? Eu? Também acho. Uai, leio, uai. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Play from card. Então, vamos lá. He seems to me equal to the gods than man. Whoever he is who opposite you sits and listens close to your sweet speaking and lovely laughing. Oh, it puts the heart in my chest on wings, for when I look at you, even a moment, no speaking is left in me. No, tongue breaks in thin fire is racing under the skin, and in eyes no sight and drumming fills ears, and cold sweat holds me and shaking grips me all, greener than grass, I am and dead, or almost, it seems to me, I seem to me, but all is to be dared, because even a person of poverty. Então, o que é impressionante, é belíssima a tradução dela, eu gosto muito, mas o último verso, por que ela não ousa um pouquinho e não pensa um pouquinho mais ousado no que está sendo traduzido? Percebe? Todas as pessoas percebem que se trata de um orgasmo, mas não entram na harmonia do orgasmo, né, para poder descrever, né? Mais interessante o primeiro verso, quando ela fala, parece igual a um Deus. Puxa, que subserviência com esse cara que está ali. Né? É muito, muito impressionante esse tipo de reprodução de tradução. Né? Vamos passar para outras duas agora de homens, né? Que é claro, tem, além de perder a mancha do texto, né, dessa Lobel Page aí, do Jim Paul, bom, eu não vou ficar comentando, eu acho que o comentário é para vocês depois que a gente acabar de falar. Vamos seguir. Essa aí é de uma mulher, né? Também se podia ler, se pudesse, mas essa aqui é mais curioso. Eu fico mais pálida do que a neve de verão, do que a grama de verão. Puxa vida, né? É muito. Vamos ler, se puder. Posso ler? Posso. Quer que volta nas de trás também para ler as dos homens ou vamos? Mas se vocês quiserem ler, isso depende de vocês. Pode ler, né? Vou ler, então. E agora, eu estou preocupada com a hora, porque termina às 6, então nós temos meia hora e pode sobrar pouco tempo para coisa mais. Qual das três, então, que você prefere que eu leia? As mulheres. A da mulher. Eu também achei. Então, vamos lá. To me, he seems to match the gods, that man who sits before your face and listens to the close, sweet murmur of your voice, when your warm laugh things, I swear, that shake my heart with fear. One glimpse of you, and speech is far beyond my power. My tongue lies shattered, while a thin flame runs beneath my skin. My eyes can't see, and drums begin to throb inside my ear. Chill sweat possesses me, a fit of trembling takes my every part, and, pale as summer grass, I seem to be in death's near company. Still, the risk is to be run, since even the beggar. Vamos passando, porque eu quero chegar nas do português, né? Também não carece ler o espanhol, a menos que alguém queira, o francês, a menos que alguém queira, né? O interessante do francês eu fico mais branca ainda. É verdade.
né? O espanhol eu não me ofereço, mas eu posso ler o francês também, se vocês quiserem. Pode ler, é tão bonita a língua. Mas nós temos gente do francês também, se preferirem ler. Alguém do francês quer ler? Todo mundo caladinho. Caladinho? Então eu vou ler para não atrasar. Então, peraí. Un rival de Dieu, tel me semble l'homme que je vois assis devant toi, de face, lui qu'il peut t'entendre, si proche, douce, lorsque tu parles, saisissante, lorsque tu ris, ce rire qui en moi a bouleversé mon âme, car à peine je t'aperçois, je reste toute muette, et ma langue est comme brisée, se glisse à travers mon corps une fine flamme, et mes yeux, aveugles, se vident, mes oreilles bourdonnent. La sueur ruisselle sur tous mes membres, un frisson me prend. Plus livide encore que l'herbe jaunissante, je crois sentir la mort qui s'approche. É isso aí, né? A seguinte, eu já não me lembro... Aqui já está em português. Em português. Então, aqui em português, nós temos ali a manutenção do verde sempre. Eu gostaria de ler, parece ser igual aos deuses, parece que essa é um chavão, né, é um clichê que se repete, né, semelhante aos deuses, me parece ser semelhante aos deuses, mas a gente podia ver a da Juliana Ragusa, né? Que foi a que eles leram, seria bom que alguém lesse, né? Parece-me ser par dos deuses, ele, então por que eu coloquei essa imagem? Para deixar claro para vocês que trata-se de ver o desejo do outro. É uma teoria do René Girard que se chama desejo mimético. Você não sente desejo pelo outro, você sente desejo pelo estado em que o outro se encontra. Então, esse erotismo visto, não é que eu desejo a mulher, nem que eu desejo o homem, eu desejo o que eles estão manifestando. Por isso que não tem sentido a gente pensar na questão ou homoerótica, ou lésbica, ou do jeito que quiserem, ou de ciúme, ou de síndrome do pânico, feito de sério e tal. Não tem sentido. O que está envolvido aí é o desejo do amor, ou o desejo do entrelaçar dos corpos, né? Que é muito bonito para se apagar, é muito mais poético do que o ato sexual em si, no meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista de velhinha de cabelo branco. Mas, se alguém quiser ler, da Ragusa, seria bom. Vou escolher alguém, hein? Geraldo, vou te pedir, Geraldo. Que o Geraldo tá com câmera, acho que fica mais legal quando a gente vê a pessoa. Você topa, Geraldo? Sim, já, vamos lá. Obrigada. Parece-me ser par dos deuses ele, o homem, que oposto a ti senta e de perto tua doce fala escuta, e tua risada atraente. Isto, certo, no meu peito atordoa meu coração, pois quando te vejo por um instante, então falar não posso mais, mas se quebra minha língua, e ligeiro fogo de pronto corre sobre minha pele, e nada vem em meus olhos, e zumba em meus ouvidos. E a água escorre de mim, e um tremor de todo me toma, e mais verde que a relva estou, e bem perto de estar morta, pareço eu mesma. Mas tudo é suportável, já que mesmo um pobre... Obrigada, Geraldo. Agora, a Ragusa é uma menina muito nova. Ela é muito nova e muito fresca em questões assim de muito competente, mas o que eu vejo é que o peso da tradição
pesa mais do que quando ela fala, mas tudo é suportável, ali no último verso, veja que um falou, mas é preciso ousar. E é isso que está no grego, é preciso ousar, é preciso ir mais longe. Não é, a autora do poema não é alguém acomodada. Isso que é legal ver. Ela não é alguém acomodada, nem é alguém que se conforma em ver a sua namorada sendo namorada por outro. Agora vamos passar para frente, por favor, Maria Rita, eu agradeço. Então, a palavra clorotera depoias, ou seja, mais verde do que a erva, eu traduzi como orvalhada fio, mais do que a erva. Né? Então, para entrar e jogar com a situação feminina que ela está descrevendo ali naquele momento. Vamos passar a tradução, eu vou ler a tradução, veja, eu coloquei aí na tradução, vocês estão vendo, o Faine está bem dourado, bem para vocês acompanharem aí a tradução, né? Quando eu começo, fulgura como os deuses, ele brilha como os deuses, eu estou fazendo também uma gozação com o hino da bandeira. Da bandeira, o hino lá, né, uma brincadeira no sentido de que existe aí também toda uma crueza também desse envolvimento, né? O clorotela vai ficar como orvalhada, e vocês estão vendo que no texto grego, do lado, a primeira palavra e a primeira palavra do penúltimo verso é a mesma. Então, se o cara que ela está vendo, ele fulgura, ele brilha, também aquela que passou por esse processo amoroso também brilha. Né? Então, se você apaga o brilho, né, não dava para eu falar assim, morta, eu brilho morta. Eu até podia ter traduzido assim, eu brilho morta, mas eu acho que ia ser para a tradição ia ficar muito inquieta com isso, porque eu acho que o poema já gerou, essa tradução já gerou um mal-estarzinho, muito por aí, né? Então, eu coloquei, em vez de fulgura, eu botei figuro, para não dar esse, mas eu podia ter colocado fulguro estar, né? Para poder retomar aquela fala lá. Foi uma opção, por enquanto, porque pode ser que mude um dia, né? Fulgura como os deuses, que me surge, varão. Veja a palavra varão como opção por homem, né? Varão é o que tem vara, e o que manuseia bem a vara, né? E é nesse sentido que ela está falando ali, aner. Ela não está falando antropos. Ela não está falando um homem suave, mas ela está falando um homem reprodutor, o homem guerreiro, o homem que vai para a batalha na cama com vara, né? Então, daí a opção do varão, né? Surge varão que diante de ti se assenta, não é contra ti, mas diante de ti se assenta, e junto dócil a que fala e ri, ardente escuta, e isso de pronto me desatina no peito o coração, pois no que te vejo, súbito eu nada mais sei falar, assim logo se me engrola a língua, sutil no arte um fogo, dispara sobre a pele, e nas vistas nada diviso, nos ouvidos trovou, daí suor me poreja de alto a baixo, então tremuras me tomam toda orvalhada. Mais que a relva, um pouco laça, morta, figura está. E toda impudente, baldia já. E aí eu vou parar com isso, porque senão eu vou ficar aqui uma velhinha indecente falando uma aula para vocês. Né? Vocês vejam como que uma palavra pode mudar todo um poema, pode mudar toda uma interpretação de um poema e valorizar o feminino. E aí eu digo para vocês, por que nós traduzimos os clássicos? Vou falar, desculpe se tem algum homem aí na sala, mas eu vou falar, nós, mulheres, precisamos dar voz às mulheres.
nós precisamos ter a leitura feminina para falar daquilo que a gente sente, independente se é sexual, mas a leitura feminina, né, que não massacra e não apaga a voz da mulher. Então, vocês vejam que grupos de minoria homoerótica fica badalando um poema que está mais oprimindo na tradução que chega do que liberando a ideia que os grupos apregoam, né? Eu acho que não tem mais nenhum, né? Tem só a bibliografia, o slide da bibliografia. Eu encerro por aqui, para a gente ter aí uns 20 minutos. Eu botei uma Ártemis aí, que é a deusa guerreira, para a gente não ter nada dessa de eu ciumenta, eu frágil, eu morrendo de terror porque eu vou perder minha parceira. Isso eu acho que é uma grande bobagem, na minha perspectiva. É isso aí. Eu agradeço a paciência de todos vocês. Se vocês quiserem conversar sobre isso, estou à disposição. Muito obrigada. Tereza, muito obrigada pela sua leitura. Eu fico emocionada de ouvir, porque eu li esse artigo já tantas vezes, mas eu não tinha te ouvido ler ainda. O pior é que você gravou a velhinha safada falando, né? Mas, mãe, velho também é safado, né? Faz parte. O poema safado, né? A gente não deixa de ficar safado porque fica velho, não, uai. Pois é. Então, isso aí. Ele não tá nem velho nada, não. A gente tá... Ixi, eu vou ter que acender a luz aqui. Gente, vou deixar vocês respirarem um pouquinho, se preparem para perguntas. Se quiserem falar ou escrever, eu vou só acender a luz aqui, que tá meio escuro para mim. Começou a chover aqui. Vão pensando aí para escrever. Ana perguntando se em francês o orgasmo é pequena morte. Não só em francês, em várias línguas, mas deixa a Virgínia falar. Então, essa exatamente, parece que você entendeu tudo que eu queria dizer, você pegou o ponto. No francês, la petite mort, né, é isso que ela está descrevendo. E a falta de sensibilidade das pessoas de perceberem que essa pequena morte é, ao mesmo tempo, pequena vida. É tudo aquático, pensando em água como vida, em fluidos como vida, em vibração. O poema é vibrante, ele tem o coração batendo, não tem nada assim. Ela parece morta, mas é morta de vida. Eu não sei se vocês me entendem o que eu estou querendo dizer, eu não vou ficar falando muito claramente, mas é isso que eu penso desse poema. Parabéns pela pergunta, eu acho que é isso mesmo. É uma discussão sobre a petite mort. Vou te fazer uma pergunta, Virgínia, que a Simone fez no Moodle. Simone, se você quiser falar, ou então, se você preferir que eu leia, eu posso ler também. Pode falar, Simone. Posso falar? Então tá. Virgínia, é o seguinte, a Simone leu o seu artigo, né, e ela pede para você, por favor, explicar melhor a teoria do desejo mimético de Girard, como que funciona, como que se funcionaria também no hino Afrodite. Sim, eu acho que sim, funciona no hino Afrodite. Eu conheci essa teoria do desejo mimético do Girard estudando Shakespeare. Ele tem um livro que chama Shakespeare e a Inveja, que é um livro ótimo. Eu gostei demais de ler esse livro. A gente vai ler Shakespeare a aula que vem. Eu faço eles de parzinho. Isso. Com o Shakespeare e a Inveja, você lê com eles? Não. Não. A gente está com bem pouco texto teórico, na verdade, para esse curso, porque eu quero que eles leiam mais literatura mesmo. Entendi. Então, ele começa falando da inveja. E ele diz que a inveja nunca é saciada, né? Porque quando a inveja se realiza no plano não mimético, ou seja, no plano do real,
Porque eu estou entendendo aqui o mimético como o plano da arte, da poesia, da imaginação, da ficção. Né? Então, quando você, por exemplo, quer ter um notebook Macintosh, Mac é um Mac, você quer um Mac, e você vê a sua colega com o Mac, e aí você fica com tanta inveja que você vai lá e compra um. Quando você compra, você percebe que ele não te saciou. Então, esse é o desejo que se realiza no real. Você vai consumindo, mas nunca é feliz. O desejo que você produz pela imaginação, esse é o desejo mimético. Que você, por exemplo, você vê alguém se amando e você quer amar também. Né? O que o René Girard vai explicar é que nosso passo, não adianta eu ver alguém amando e eu ir lá e interromper o amor dessa pessoa ou tomar o parceiro dessa pessoa. Isso não me realiza. O que eu quero é aquilo que eu não posso ter, que está no outro lugar. Né? É muito legal essa teoria do desejo mimético. Eu usei essa teoria do desejo mimético para aquele que está olhando. Né? Ele diz, no Shakespeare, o olhar é importantíssimo para poder despertar esse desejo mimético. Né? Ninguém deseja o parceiro de ninguém, a gente só quer aquilo que o parceiro está experimentando, que nem se a gente tivesse o parceiro, o parceiro do parceiro, né, nem se a gente tivesse o par amoroso que está lá, a gente conseguiria, porque a gente não é o outro. A gente não sentiria o prazer do outro, porque a gente não é o outro. Isso aí, você sabe, o René Girard é um teólogo, então ele está falando para isso de Deus, mas que se aplica, e a gente já experimentou, esse tipo de coisa. Né? Quando você interrompe o namoro de alguém e toma a pessoa que é o namorado da namorada, ou a namorada do namorado, ou a namorada da namorada, você toma, não funciona. Você, de repente, fala assim, era isso? É tudo, só mudou de endereço. Tudo a mesma coisa, só mudou de endereço. Né? É isso, eu não sei se eu expliquei direito, ou se vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre isso. Não dá para ficar falando, a coisa é muito sutil, ele trabalha com as peças de Shakespeare, e é muito bom o trabalho dele, né, e vale a pena a gente... Essa teoria detonou a minha leitura junto com o Clorótera. Eu juntei a ideia do Girard com essa ideia desse mais verde. É isso. Legal. E eu acho que dá para a gente pensar isso com sonetos também. Tanto nos da Dark Lady, mas também nas do Amigo, que a gente vai falar ano que vem. Então. Acho que dá para pensar. Legal. Pessoal, mais uma pergunta? Eu não queria fazer uma pergunta, só queria fazer uma colocação. Por favor, Julie. Eu amei, assim, a aula, eu acho que não foi só eu, foi muito, muito, muito legal. E, Teresita, é incrível o jeito que tu fala com a gente, o jeito que tu colocou as coisas, foi muito legal. A gente tem um grupo entre algumas pessoas da sala e as meninas ficaram tudo oriçadas aqui com os assuntos, e tipo, meu Deus, alguém finalmente falando o nosso ponto de vista, sabe? Não na visão de homem, etc. Então foi muito, muito interessante mesmo. Obrigada. Obrigado eu fico muito feliz, e isso é muito importante para a gente ter mulheres tradutoras para pensar esses textos, porque acredito também que há homens sensíveis o suficiente para captar isso, né? Mas aí fica naquela do desejo mimético do René Girard, eles nunca vão ser mulheres. Mesmo que captem, mesmo que entendam, porque é todo um habitar num corpo, é todo um habitar, não é num corpo individual, mas é um corpo que é civilizatório. É a mesma coisa que a gente pensa para o texto literário, é
é a nossa condição existencial. Nós não somos só nós. Nós somos todo o nosso passado de herança biológica, psíquica, de ancestrais. Não estou falando nada de pontual, como se a gente carregasse mortos nas costas. Mas isso não é pesado. Isso é bagagem boa. Eu estou falando demais. Vou passar para frente. Não, mas foi ótimo. Eu só pensei aqui, Virgínia, de compartilhar com você eu acabei não usando isso na aula deles, mas é uma traduçãozinha que eu fiz para semestres anteriores de um poeminha da Mary Barnard, que também é tradutora do grego. Aí eu traduzi ela... Opa, peraí, saiu. Eu traduzi ela para a turma, né, essa traduçãozinha que eu que fiz, para a gente falar de quem foi Safo de Lesbos. E quando a gente vê, né, existe esse livro da Monique Wittig, que é Lesbian Peoples, a Material for a Dictionary, na hora que chega no verbete da Safo, são várias páginas em branco. Então, eu acho muito legal. E tem essa tradução, tem esse poema da Mary Barnard, que é tradutora, e que aí eu traduzi. E eu traduzi o poema dela assim. Eu queria ouvir a risada de Safo, e o que dizem as cordas de sua concha. O que ouvi foram os resmungos embigodados dos gramáticos, pterodáctilos gregos e dodós vitorianos. Oh, que genial. É isso. É exatamente isso que eu tentei falar para vocês. Ela falou assim, nesse poema e nessa tradução linda. Gostei muito. Bacana demais. A gente quer ouvir, né? Me manda esse poema. Manda. Você traduziu? Manda sim. Manda sim. Resmungos embigodados. É isso aí. Gostei das cordas de sua concha. Exato, pterodáctilos gregos. Quer dizer, é isso que afasta a gente da literatura clássica, né? Porque as pessoas acessam com muita ideologia, assim, ideologia, não sei se é ideologia, mas não sei o que é. Não vou chamar de ideologia, porque não sei. Isso aí. Tinha dado uma travada. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que está todo mundo meio tímido. Mais algum comentário? Simone falando a questão dos fragmentos. Vamos falar de fragmento, por favor, Virgínia. Então, falar de fragmento é muito bom. Por quê? A gente fala que... O Aristóteles fala que as coisas têm princípio, meio e fim. E a nossa cultura, né, o nosso tempo ensinou para a gente que tudo é fragmento. Que a gente tem a ilusão da unidade, né? Essa é a sensação de quando você recebe. Para mim, não me incomoda absolutamente nada a Safo estar em fragmentos, né? Porque estar em fragmentos é abrir brecha para a gente se completar na Safo, né? Estar em fragmentos é você pensar no seu ordinário do dia, né? O seu dia, às vezes, você programa de um jeito e ele acaba totalmente diferente e ele é todo picotado. Eu não sei se vocês têm um dia que é todo organizado, mas o meu é todo picotado, né? Ao mesmo tempo, ainda mais com essa pandemia, a gente lava, passa, cozinha, arruma casa, atende campainha, atende telefone, estuda, escreve, né? Mas a gente tem a ilusão de que comprando o uno, a coisa é una, né? Um poema que você faz, o poema é você, e é um fragmento de você, se você pensar por isso. Então, o que nós temos de Safo? Safo é a que tem mais fragmentos das mulheres. As mulheres não chegaram até nós, foram silenciadas. Poucas mulheres, né?
Pensa-se melhor em grego? Alguém está perguntando aí. Eu não sei se eu respondi à questão do fragmento, né? Então, são fragmentos extensos, né? O hino Afrodite é o completo, mas você veja que esse fragmento 31, interrompido, né? É quase igual um coito interrompido, né? É um fragmento que a interrupção, ou o corte, a perda, não atrapalhou a degustação. Dá a sensação de querer mais, né? São preenchidas com as visões machistas porque a gente cala a boca. As mulheres não fazem. Né? Eu não acuso nenhum homem de machismo. Se a gente fizesse, as coisas fluíam bem. Mas já que a gente não faz, eles se encantam com a beleza do poema, eles têm mais a que fazer na perspectiva deles. E vocês vejam que a perspectiva masculina, nem machista, mas a perspectiva masculina é muito diferente da delicadeza feminina da Safo. Agora, o que é admirável são as mulheres traduzirem como homens. Então, isso é muito curioso. A academia é muito masculina, a gente entra na academia, a gente vira homens falando como homens, fazendo como homens. O que vocês devem estar falando, se essa mulher velha aí falando de homens, mulheres e tal, quer dizer, eu estou falando de homens na perspectiva, assim, de um jargão, que é isso, essa mulher aí está morrendo de ciúme. Quer dizer, é esse tipo de coisa que eu estou falando, porque eu nem acompanho mais, né, essa evolução que está tendo aí com relação a gênero e tal. Não estou envolvendo nisso, né? É só a perspectiva dessa tradução e da tradução, vocês viram, de mulheres que falam como os homens que traduziram também. E não são mulheres machistas. É só que a gente vai absorvendo as coisas e não percebe. Não parece que a gente não consegue ter consciência do que há por detrás dessa absorção de fluxos contínuos de civilização que impõem determinadas coisas que não tem nada a ver. Agora, eu esqueci uma pergunta que tinha sido feita, e não sei qual, se alguém pode repetir. Marcelo perguntou sobre... Opa, alguém estava querendo falar alguma coisa? Desculpa, interrompi? Não? Marcelo perguntou se pensa-se melhor em grego, uma pergunta filosófica. Eu não vou falar isso, porque eu não sou grego, né? Eu só estudo grego e tal. Tem 40 anos que eu estudo grego, e o grego é um fragmento da minha vida, né? Mas eu acho que a gente pensa, quando a gente é livre, né? O problema é que a gente está muito condicionado à palavra de ordem, a clichê, a maneira de fazer que todo mundo vai em bloco, e a gente não consegue ser livre. Quando eu digo para vocês que eu sempre fui esdrúxula na academia, é porque eu sempre preservei a liberdade de fazer o que quisesse na hora que eu quisesse. E eu acho que isso é a condição para pensar. Se você reproduz um teórico, é muito difícil você ser livre. Então, eu já vi gente brigando porque eu falei mal de Platão. É como se o Platão fosse amante dele. Percebe? Então, às vezes, alguém fala mal do seu teórico preferido, é como se estivesse falando do seu amante. E eu acho que não é muito por aí. Muito estranho isso, né? Derrida, Lacan, vai falar mal de Lacan, a pessoa te joga uma pedra, você está falando mal do Freud, não sei o quê. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ser a gente e falar as coisas, mas com consciência de quem que a gente é. O problema é que a gente, às vezes, não sabe nem, vocês verem aí que aparece na tradução o que a gente é. Né? Quando mulheres independentes, bem-sucedidas na vida, cultas, inteligentes, reproduzem traduções machistas e opressoras, aí você fica pensando, o que é isso? Eu acho que é falta de liberdade. Eu tenho uma última pergunta, se ninguém tiver mais nenhuma que eu queria fazer, sobre
quando a gente descobre fragmentos, como aconteceu com o fragmento dos irmãos, como é que a gente se sente com isso? Eu acho que é uma coisa muito que é legal da gente pensar louca. também. É muito louca porque você não tem parâmetros para leitura. Então, se você está aí com fragmentos que você não sabe o contexto da recepção, né, é uma liberdade que te deixa até com muita angústia, né? Então, por isso, os fragmentos são muito legal para exercer na gente esse gosto pela liberdade, né? Tem fragmentos, assim, que as pessoas leem de maneiras opostas, radicalmente opostas. Isso acontece muito no teatro. Então, e é sempre a leitura predominante que prevalece. Nunca é uma leitura inovadora. Acaba perpetuando, né? Acaba perpetuando, congelando, enrijecendo, e aí aí sim a gente vai poder cantar aquele bolero. Você passa por mim, não olha como coisa se eu fosse ninguém. Quer dizer, como que esse texto da Safo vai ser ninguém? É um texto que muda a cabeça da gente. Muda a cabeça da gente quando você vê uma mulher falando tão abertamente de uma coisa tão tabu ainda hoje. É claro que ela está no mundo pagão, mas ainda no mundo pagão era mais repressivo ainda do que o mundo contemporâneo. Né? Que a mulher, tanto assim que não chegou texto de mulher quase nenhum para nós, só fragmento. Né? É isso. Virgínia, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Tá bom. Acho que a gente está terminando essa série de entrevistas com uma participação muito legal sua. Te agradeço demais. Esse artigo, quando saiu, quando você me mostrou, eu falei, gente do céu, que coisa mais legal. Eu acho que vai dar muito papo para a gente também na elaboração dos portfólios. Depois eu vou te mandar o que o pessoal vai produzir também, pensando nisso, tá? Depois eu te mando. Que bom. Legal, então, muito bem. Acho que é isso então, gente. Obrigada de vocês terem... Tudo de bom para vocês. Obrigada. Muita saúde. Sim, precisamos. E é isso. Obrigada de ter participado, compartilhado com a gente. Muita coisa para pensar mesmo. Beleza. Tá bom. Então vou sair. Pode sair. Tchau, tchau. Obrigada. Eu vou sair por último porque eu tenho que fechar a gravação. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada aí. Obrigada demais.